Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo, e hoje chegando até vocês com o nosso último devocional do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Quero convidar vocês para nós lermos Atos capítulo 28. E depois que nós terminarmos o Atos capítulo 28, aí nós vamos partir para Atos capítulo 29. Aí alguém me perguntou, pastor, mas não tem o capítulo 29. É porque Atos capítulo 29 são os atos que você e eu continuaremos escrevendo em nome do Senhor nosso Deus, tá bom? Vamos ver então Paulo 3 meses na ilha de Malta. Meu Deus, eles pararam, lembra que eles vinham com dificuldade, tempestade, e aí conseguiram encontrar uma ilha, conseguiram parar na ilha. O centurião queria matar os presos, e de repente os presos tentaram sair do navio, e aí Paulo disse, olha, fiquem aqui, porque se vocês saírem, vocês não vão conseguir se salvar. E depois de muito sacrifício, ele consegue convencê-los e conseguiram então sair do navio naquela ilha. Diz o versículo 1, e havendo escapado, souberam que a ilha chamava Malta, e os bárbaros usavam conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, de gravetos, e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Ou seja, Paulo foi picado por uma víbora, pegando uns gravetos para colocar no fogo, ele acabou sendo picado por uma cobra. E os bárbaros, vendo que a víbora pendurava na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto que, como escapando do mar, a justiça de Deus o pegou. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu mal algum. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que Paulo era Deus, uma vez que não aconteceu nada com Paulo. E ali, próximo daqueles lugares, havia umas herdades que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 meses. Esse cidadão hospedou Paulo ali por 3 meses naquela ilha. E aconteceu estar de cama enfermo, com febre e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Aqui Paulo ora e o cidadão é curado da enfermidade. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e Paulo então orou por todas as pessoas que vinham. E os que nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. E 3 meses depois partimos no navio de Alexandria, que invernava na ilha, a qual tinha por insígnia Castor e Pollux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, de onde, indo costeando, viemos ao Régio, e soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli, onde achamos alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles e depois nos dirigimos para Roma. Você percebeu que a graça de Deus estava com Paulo? Mesmo ele indo como prisioneiro, ele conseguia fazer a obra de Deus, tá? E de lá, ouvindo os irmãos
novas de nós, nos sair ao encontro à praça de Apio e as 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Vamos ver agora como Paulo chegou em Roma. Uma coisa eu aprendo aqui, lendo todo esse texto, as lutas e as dificuldades que Paulo passou. Qual a lição que eu aprendo aqui que é importante? Não importa a luta, o importante é Deus, o importante é você estar com Deus. Você não pode perder a fé. Lutas vamos passar. Você vai encontrar tempestade no caminho, você vai encontrar a víbora que vai tentar te parar, e a víbora às vezes são pessoas, né? Muitas vezes a víbora não é uma cobra, literalmente falando, mas são pessoas que vão tentar usar a língua para te maldizer, para te amaldiçoar, para te desejar o mal. E o que nós temos que fazer? Com tudo isso, nós devemos continuar a nossa jornada. Nosso foco é Deus e não as circunstâncias. Eu aprendo com Paulo aqui que o nosso foco é Deus e não as circunstâncias. Diga comigo essa frase. Fala assim: o meu foco é Deus e não as circunstâncias. Não fique focado nas circunstâncias. Temos que estar focado em Deus. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas Paulo se permitiu morar por conta própria com o soldado que o guardava. E aconteceu que, 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e junto a eles disse: homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queria soltar-me por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar por César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com essas cadeias. Então eles disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciaram ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita notória nos é que em toda parte se fala contra ela. Nós queremos saber, porque está se falando em toda parte aí sobre esse Jesus ressuscitado. Fala para nós aí. E aí Paulo vai explicar para eles, tá? Só que Paulo ficou 2 anos. Prisão de Paulo em Roma durante 2 anos. Paulo ficou preso 2 anos em Roma, gente. Por isso que eu digo, a circunstância, não olhe para a circunstância, olhe para a fé. Veja, Paulo, e havendo-lhes assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los a fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Então Paulo ali fazia de tudo para tentar mostrar aquelas pessoas sobre o reino de Deus. E alguns criam no que dizia, mas outros não criam. Infelizmente, nós vamos ter sempre o grupo que crê e o grupo que não crê. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías acerca de vós, dizendo: vai a este povo e diz, de ouvido ouvireis, de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, com o ouvido ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem de coração entendem e se convertam a Cristo. Tem pessoas que já ouvem a mensagem do Evangelho já com o coração duro, porque ela sabe que se ela ouvir com o coração aberto, Deus entra e transforma ela. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. E havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda.
E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos ali. É como se Paulo tivesse numa prisão domiciliar, né? Lá em Roma. Ele podia receber as pessoas, falar de Deus para as pessoas, mas não podia fazer culto nas praças. Pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. E assim termina o capítulo de Atos 28. Aliás, assim termina o livro de Atos. Uma pausa, porque não conta toda a história de Atos. Acredito que aqui continuaria. Só que, na verdade, Lucas termina dessa maneira repentina, deixando a impressão de que falta um pouco mais do relato de Paulo lá em Roma. Mas sabe por que Lucas terminou assim, acredito eu? O Espírito Santo falou: Lucas, agora o Atos, quem vai escrever, continuar escrevendo, são os meus filhos, onde quer que eles estiverem. Pega essa palavra que eu disse aqui. Não olhe para a circunstância, olhe para a fé. Uma coisa eu aprendo com Paulo em Atos, capítulo, todo Atos, né? Desde Pedro, não olhar para a circunstância, olhar para a fé. Porque se Pedro fosse olhar para a circunstância, ele negaria a fé. Se Paulo fosse olhar para a circunstância, ele abandonaria a fé, abandonaria Deus, voltaria para a vida antiga. Mas graças a Deus que ele disse: eu sou, sabe quem? Servo do Senhor Jesus e apóstolo chamado segundo a graça de Deus. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, te dou graças por mais uma leitura concluída com sucesso. Mais um livro nós concluímos. E agora foi o capítulo 28 de Atos e assim concluímos o livro também. Obrigado pela graça que o Senhor nos revelou em Cristo Jesus. E no capítulo 28 a mensagem que fica é: não olhar para as circunstâncias. Eu quero ver todas as pessoas dizendo isto, escrevendo nos seus status, escrevendo aqui mesmo nos comentários do vídeo, dizendo: eu também entendi. Assim como Paulo não olhou para a circunstância de tempestade, de 3 meses na ilha, frio, 2 anos preso. E assim mesmo, foi 2 anos depois que Paulo foi para Roma e ficou mais 2 anos preso em Roma. E mesmo assim Paulo alugou uma casa e recebia as pessoas e falava de Deus para as pessoas com muita ousadia e intrepidez. Ou seja, Paulo não vivia de olhos na circunstância, ele vivia pela fé. Então assim também seja você e eu, minha amiga, meu amigo, pela fé nós vivemos, não olhando para a circunstância, mas olhando para Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém? Graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Bom, amanhã Romanos. Vamos lá? Preparados para o livro de Romanos? Estou aqui com a minha Bíblia. Vou ter que arrumar outra caneta, que a caneta já está acabando aqui, que eu vou marcando aqui a Bíblia. E vamos juntos para o livro de Romanos. Deus abençoe, forte abraço e até lá.